Turma, bom dia. Vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Nossa aula está sendo gravada. Fique à vontade para fazer qualquer comentário, qualquer dúvida, tá? E hoje o nosso assunto, para encerrar essa parte que envolve bactérias, serão bactérias associadas a infecções urinárias, ginecológicas e perineonatais, tá? De certo modo, é um conteúdo bastante interessante, porque envolve principalmente essas infecções urinárias ginecológicas, que é muito comum, tá? Principalmente quando se pensa em infecções urinárias ocasionadas aí por Escherichia coli. E ainda vamos estudar algumas características associadas dentro desse contexto, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que compreender são alguns conceitos importantes, como, por exemplo, infecções do trato urinário, né? Infecções do trato urinário, gente, de certo modo, tem como sigla, e é muito mais conhecido pela própria sigla, que é ITU, tá? Essas infecções do trato urinário vai depender também da característica onde ocorre essa infecção. Geralmente tem uma característica aí associada, por exemplo, classificação e infecções do trato urinário alto e infecções do trato urinário baixo. Isso vai depender da localização em que se encontra o micro-organismo. E as infecções do trato urinário, gente, de certo modo, ela acontece quando existe uma multiplicação de bactéria em qualquer segmento do aparelho urinário. Então, em qualquer local do segmento do aparelho urinário que tem bactérias crescendo, se multiplicando, e, consequentemente, que leva à infecção, será uma infecção do trato urinário. É importante nós compreendermos que tem pontos do trato urinário que são assépticos, como, por exemplo, a bexiga. A bexiga, turma, é uma região que não deve ter nenhum tipo de micro-organismo, tá? Já a ureta, ou urete, consequentemente, já tem micro-organismo, só que esses micro-organismos eles não devem ser patogênicos ou eles não devem se multiplicar ao ponto de ocasionar uma infecção. As infecções do trato urinário especialmente comum em mulheres, e existe uma característica fisiológica que explica esse fator, tá? O primeiro é porque a uretra ela é reduzida, então o canal uretal, né, que é onde sai a urina, até a bexiga na mulher é menor do que comparado ao homem, o homem tem um tamanho maior. E um outro ponto importantíssimo, gente, é a proximidade da região vaginal com o ânus. E aí pode ter possibilidade, por exemplo, de micro-organismo que está associado ao intestino migrar para essa região vaginal, principalmente para a ureta. Consequentemente, quando se tem, por exemplo, uma infecção do trato urinário, geralmente é comum dar o nome para a região onde está acontecendo essa infecção. Por exemplo, uretrite na ureta, cistite seria na bexiga, pielonefrite nos pielos, que está associado já ao nefro, já na parte mais alta, chegando aos rins, e vaginite seria na região vaginal em mulheres, tá? As infecções do trato urinário, gente, elas podem ser tanto comunitárias como nosocomial, tá? Quando a gente utiliza o termo infecção do trato urinário comunitário, significa que a aquisição dessa infecção foi quando não estava no leito hospitalar, foi fora do hospital. E quando a gente fala em infecções do trato urinário do tipo nosocomial, é porque a infecção aconteceu, foi adquirida no hospital. A pessoa ficou internada, tá? Ou utilizou sonda, que é muito comum quando se utiliza sonda adquirir essas infecções. Como eu falei para vocês, né, as infecções do trato urinário, elas podem ser classificadas aí de acordo com a localização. Elas podem ser ITUs inferior ou ITU superior, né, ou alta ou baixa, e isso vai depender da localização onde está acontecendo a infecção. Então, quando eu falo infecção do trato urinário inferior, geralmente vai envolver bexiga, uretas e prostatite no homem, tá? Então, cistite, uretrites e prostatite. E já as ITUs superiores é quando envolve os pielos, né? Ou seja, já está bem próximo dos rins.
A azitose também pode ser classificada de acordo com a sua complexidade, e aí o próprio termo já nos sugere complexidade, está associada a uma gravidade, tá? Então, quando a gente fala complexidade, itu não complicada e itu complicada. As itus não complicadas é aquelas que acontecem em homens e mulheres adultos e mulheres não grávidas. Por que a gente fala não complicada? Porque, de certo modo, gente, são pessoas, são indivíduos que podem receber qualquer tipo, de certo modo, qualquer tipo de tratamento. Agora, quando eu falo itus complicada, envolve, por exemplo, aí, a localização diferente da bexiga, ou seja, a infecção não está na bexiga, pode estar em outros locais, e aí é um pouco mais grave quando se fala pielonefrite, porque já está muito próximo dos rins. Outro ponto também a se compreender nessa característica aqui, turma, é o fato de ser crianças, imunocomprometido e grávidas. Porque se são crianças imunocomprometidas, ou seja, aqueles pacientes que têm um sistema imunológico debilitado, e grávidas, a gente tem que ter uma preocupação no uso dos antibióticos que vai tratar esses indivíduos. Porque muitos desses antibióticos eles podem ser teratogênico para a criança, para o feto, quando a mulher é gestante, pode ser tóxico para a criança, renal ou hepático, e imunocomprometidos tem que tomar cuidado porque eles já estão debilitados. Se dá um antibiótico muito forte, consequentemente vai debilitar mais ainda o sistema imunológico ou o indivíduo. Então, quando a gente pensa nessa complexidade, está associado basicamente em que tipo de indivíduo está a infecção, que vai associar ao seu tratamento. E quais são as principais sintomatologias, né? Esses sinais, esses sintomas que o indivíduo que tem infecção urinária pode apresentar. Tem desde algo mais leve, como algo também mais grave, tá? Então, nós temos aí, gente, a disúria. A disúria é uma sensação de dor ou ardor ao urinar. Então, toda vez que a pessoa vai urinar, que ela sente uma sensação de dor, tá? Ou queimação, seria aí a disúria. Urgência e micção, né? Essa urgência e micção, gente, é literalmente quando o indivíduo ele tem policiúria. O que é essa policiúria? Ele não consegue controlar a urina, ele não consegue deter, ele não tem controle a urinar. Por quê? Porque está tendo essa infecção. Já a micção excessiva, que é chamada de poliúria, ou seja, é um desejo o tempo todo de ir ao banheiro urinar. E por que a pessoa tem esse desejo o tempo todo de ir ao banheiro urinar? Porque a bexiga, gente, ela não esvazia. E um dos motivos que ela não esvazia é justamente essa disúria, essa dor. Então a pessoa tá com a bexiga cheia para urinar, para esvaziar, ela vai mixar, né? Ela vai mijar, só que ela sente dor. Quando ela sente dor, ela trava. Ou seja, ela não esvaziou a bexiga adequadamente. E aí não demora muito, ela tem vontade de novo de urinar, por causa que não esvaziou a bexiga. Então, essa frequência miccional, essa frequência do desejo de urinar, que é chamada de poliúria, é um dos sinais associados a uma infecção urinária, tá? Em outro ponto, urina escura com odor desagradável. Pode estar associado também a uma infecção. E lembrando, turma, isso é o que a gente fala principalmente associado à característica renal, mas existe também febre, o indivíduo pode sentir febre, fadiga, dor, tá? Como é que é feito, turma, o diagnóstico dessas infecções do trato urinário, né? Existem várias características associadas. Existe o que nós chamamos aí o diagnóstico clínico, né? Quando a gente fala o diagnóstico clínico, está associado aos sinais e sintomas presentes no indivíduo. E nós temos o diagnóstico laboratorial. Quando a gente fala diagnóstico laboratorial, está associado aos exames que podem ser feitos, que possa levar à conclusão de que existe uma infecção. E associado a isso, nós temos o diagnóstico complementar, que seria o diagnóstico de imagem, né? Que envolve a ultrassonografia, entre outros, para verificar a característica dos órgãos, do sistema. Então, em relação ao diagnóstico clínico, né, que muitas vezes pode ser conclusivo pelo histórico do paciente, nós temos aí o aspecto da urina, né, então a pessoa pode identificar pela mudança na coloração da urina, como também nessa questão da micção, da dor e a presença dos sinais e sintomas.
O diagnóstico laboratorial, ele pode ser feito, gente, utilizando a urina tipo 1, tá? Essa urina tipo 1, gente, é a primeira urina, não é o jato médio, que é muito comum ser realizado, né? Quando a gente fala urina do jato médio, é aquela que você descarta o primeiro jato e você pega o segundo. Mas para o diagnóstico ou suspeita de infecção, o mais adequado é utilizar o primeiro jato. Por que o primeiro jato? Porque a ureta, ela está repleto da bactéria. Então, quando você coleta o primeiro jato, é mais fácil de diagnosticar a bactéria que está presente do que o segundo jato, porque se você coleta o segundo jato, o primeiro passa e passa como se fosse limpando, diminuindo a carga microbiana, tá? Então, utilizo a urina tipo 1, consequentemente, pode fazer a bacteroscopia, né? A bacteroscopia é um exame microbiológico para verificar a presença ou ausência de bactéria. Pode-se fazer a urocultura. Essa urocultura está associada a favorecer o crescimento do micro-organismo, para, consequentemente, saber que tipo de espécie pode estar levando à infecção urinária, e pode utilizar tanto métodos quantitativos quanto métodos qualitativos, tá? Quando a gente fala métodos quantitativo e qualitativo, quantitativo para saber a quantidade de micro-organismos presentes, qualitativo a presença e a ausência desses micro-organismos. E, por fim, complementar isso, que de certo modo não é tão usual fazer isso, tá? É o diagnóstico por imagem, utilizar ultrassonografia ou, por exemplo, uretocitografia, né? Que é utilizado mesmo literalmente no canal da ureta, dentre outros também que pode ser utilizado, como tomografia computadorizada. Gente, e como é que ocorre, por exemplo, a prevenção das infecções urinárias? Como a gente pode prevenir? O esvaziamento regular da bexiga. E quando a gente fala nesse esvaziamento regular da bexiga, gente, é literalmente a pessoa mixar, a pessoa urinar quando sente vontade, não ficar prendendo, né, a urina, não ficar prendendo o xixi, como o povo fala, porque isso pode favorecer o crescimento microbiano e pode favorecer também a subida de micro-organismo para a parte do sistema renal superior. Procedimentos de higiene, principalmente mulheres, né? O homem ainda tem, por ter a questão da glande, pelo canal uretal ser mais fechado, tem uma tendência a ter menos infecção do que as mulheres. As mulheres, por uma característica anatômica, consequentemente, tem mais essa possibilidade. Por isso que tem que ter sempre uma higiene adequada, principalmente pelo que eu comentei anteriormente, né? Pela região anal na mulher ficar muito próximo da região uretal. E caso seja necessário ter um cateterismo, né, gente, procedimentos adequados de cateterismo, ou seja, de inserção desses catéter. Turma, quando se fala, por exemplo, o tratamento, né? O tratamento ele é empírico. Quando a gente fala tratamento empírico, é principalmente naquelas infecções não complicadas, tá? Quando a gente fala nesse tratamento empírico, significa que, de certo modo, dependendo do indivíduo, por si só pode ser autolimitada, pode ser resolvida. Mas quando se há necessidade de utilizar, por exemplo, antibióticos, muito se utiliza os antibióticos que são como ciprofloxacino, norfloxacino, ou alguns relaxantes do sistema urinário, como a nitrofurantoína, tá? E aí essas infecções elas devem ser tratadas geralmente com esses tipos de antibióticos. Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado em que indivíduo está ocasionando isso. É também importante, gente, que as infecções urinárias elas sejam tratadas certeiramente. O que seria esse certeiramente? Que a infecção ela seja tratada quando se tem um conhecimento da espécie que está levando a infecção urinária, como também saber qual é o antibiótico mais sensível para um antibiótico que a bactéria é sensível. E para isso acontecer, é necessário que faça a urinocultura, tá? E, consequentemente, gente, que faça o antibiograma para saber que tipo de microorganismo e se tem esse microorganismo, que tipo de bactéria poderia ser o antibiótico mais adequado. Só um momento, turma.
Turma, e aí agora a gente vai falar, lembrando que eu ainda não falei dos principais micro-organismos, tá? Eu estou falando de um contexto bem geral sobre essa característica da infecção, tá? Então, nesse momento, vamos falar um pouco dos fatores predisponentes do hospedeiro. Então, quando a gente fala fatores predisponentes do hospedeiro, eu estou me referindo quais são os fatores ou as características que pode acontecer no indivíduo que favoreça o desenvolvimento da infecção urinária, tá? Então, por exemplo, obstrução do trato urinário. Então, gente, pessoas que têm, por exemplo, pedra, cálculos renais, têm tendência de ter infecção urinária, porque o trato urinário ele acaba sendo obstruído, e essa obstrução, ela retém líquido, ela retém micro-organismo, ela retém essas secreções que devem ser eliminadas. Então, pessoas que levam essa obstrução do trato urinário, seja pela presença, por exemplo, de cálculos, tá? Como também por prender demais a urina, por não mixar, por não urinar quando sente vontade, tá? Principalmente as mulheres têm essa característica, gente, de prender muita urina, né? Por quê? Por que quando se fala, por exemplo, de infecção de trato urinário, é muito comum dar o exemplo da mulher? Porque o homem, quando ele tem desejo de urinar, qualquer local é local para ele urinar, né? Até porque existe uma facilidade do homem urinar. A mulher não. Para a mulher urinar, ela tem que urinar geralmente no banheiro. Dependendo do local em que ela esteja, se for um banheiro público, existe toda uma característica de higiene que incomoda a mulher. Então, a mulher, por muitas vezes, ela prende por causa desses aspectos. Outro fator que pode estar associado à infecção urinária, o refluxo vesículo-uretal, tá? Então, quando a gente fala desse refluxo, significa, literalmente, né, essa volta do líquido da vesícula para a uretra, ou seja, da bexiga para a uretra, né, e fica voltando, como se fosse um refluxo mesmo. Instrumentação, quando a gente fala isso daqui, é quando tem pessoas que há necessidade de fazer o uso de instrumentos, como, por exemplo, o uso de catéter, tá? E gravidez, tá? A gravidez também pode influenciar na infecção urinária. Por que que a gestação ela pode favorecer a infecção urinária? Porque, gente, o desenvolvimento do feto, da criança no útero, comprime a bexiga e o canal uretal. Então fica mais preso a urina, diminui o ângulo, diminui a luz uretral, e isso faz com que aconteça uma obstrução urinária e facilite aí uma infecção em mulheres que estão gestantes. Turma, eu trago para vocês alguns dados muito interessantes, que aí agora a gente vai começar a falar um pouco sobre esses micro-organismos. E esses dados aqui, gente, são as causas comuns de infecção urinária. Eu estou trazendo para vocês quais são os principais micro-organismos que estão associados a infecções, tá? Então, nós temos aqui um gráfico de pizza que é de pacientes não hospitalizados, ou seja, aqueles que não estão em hospitais internados, e aqueles pacientes que estão hospitalizados. E é dado em porcentagem. Gente, olha só. Os pacientes não hospitalizados, quando eles geralmente têm infecção urinária, 80% acontece por Escherichia coli, tá? A Escherichia coli é o principal micro-organismo que leva a infecção urinária em pacientes não hospitalizados, tá? 80%. Depois nós temos aí 7% Staphylococcus coagulase negativo, né? E nós temos aí 3% que está associado a outros gram-positivos, como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis, tá? 6% Proteus mirabilis e 4% outros gram-negativos, como Klebsiella, Enterobacter, Serrate, Pseudomonas aeruginosos. Quando a gente pensa, turma, olha só, quando a gente pensa já em pacientes hospitalizados, ou seja, aqueles pacientes que estão internados, 40% é por Escherichia coli, 25% é por outros gram-negativos, como Klebsiella, Enterobacter, Serrate, Pseudomonas aeruginosa, tá? 16% por outros gram-positivos, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, tá?
5% em pacientes hospitalizados é por cândida, ou seja, já aparece um fungo, então é mais comum adquirir essa infecção urinária por fungo em pacientes que estão hospitalizados, tá? E 11% proteus mirabilis, e 3% estafilococo coagulase negativo. É só para vocês verem, gente, o padrão de comportamento de pacientes não hospitalizados e paciente hospitalizado. Lembrando que quando o paciente ele não está hospitalizado e ele pega uma infecção urinária, significa que ele tem uma infecção comunitária. E quando o paciente está hospitalizado e que ele pega uma infecção urinária, ele pega uma infecção nosocomial, ele tem uma infecção urinária nosocomial. Turma, nesse contexto, vamos falar agora sobre esses principais micro-organismos que levam à infecção urinária. Turma, tá tudo bem? Estão me escutando? Sim. Ótimo. E aí, turma, nós vamos falar agora da família, né, Enterobacterácea. Essa família Enterobacterácea é uma das famílias principais que leva às infecções urinárias, até porque a principal representante dela, que é a Escherichia coli, que tanto em pacientes hospitalizados como não hospitalizados é o que mais tem predominância e ocorrência de causas da infecção. Então, nós temos aqui a família, de modo geral, Enterobacterácea, bacilos gram-negativos, não esporulados, ou seja, não leva a esporulação, são anaeróbios facultativos, ou seja, fica tanto em ambientes que têm a presença de oxigênio ou não. Geralmente, onde é que está o habitat? Onde é que esses micro-organismos gostam de estar? No trato gastrointestinal de homens e animais, tá? Então, esses micro-organismos, a casa deles, o habitat é no intestino. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, em pacientes não hospitalizados, 80% é de Escherichia coli, porque ela está na região anal, na região intestinal. Então, em mulheres é comum porque acaba a proximidade da região anal para a região vaginal, para a região uretral, que é mais próximo. Esses micro-organismos, eles podem levar, gente, gastroenterite, disenteria, sepse, pneumonia, meningite e infecções do trato urinário. Ou seja, turma, não é somente infecções do trato urinário que esses micro-organismos eles levam, tá? Eles levam em outros aspectos também, tá? E quais são os principais representantes dessa família que leva a infecções do trato urinário? A Escherichia coli, famosa e conhecida E. coli, né? Klebsiella e Proteus mirabilis. Então, turma, em relação à Escherichia coli, é um agente etiológico, né, do trato urinário. Além disso, a Escherichia coli pode causar pneumonias, pode levar a sepse, pode levar a meningite neonatal e gastroenterite. A Escherichia coli é a espécie bacteriana mais comum isolada em laboratórios clínicos. Então, quando a gente fala aqui em laboratórios clínicos, gente, significa que, de certo modo, se a gente for fazer... Se a gente for fazer, por exemplo, gente, só um momento. Se a gente for fazer... Só um momento, adicionando bem aqui os alunos. Se a gente for fazer, por exemplo, uma ocorrência, uma prevalência de quais micro-organismos que mais aparecem nos exames clínicos de pacientes em laboratórios de análise clínica, vai ser a Escherichia coli, tá? A Escherichia coli, gente, de certo modo, ela tem um caráter anfibiótico. Esse caráter anfibiótico, gente, significa que tem moléculas anfipáticas. Significa que a bactéria, por si só, ela consegue interagir tanto
com características hidrossolúvel, como também com características lipossolúveis. O que seria isso? É uma bactéria que se adapta muito bem a um meio que tem moléculas que são apolar, como também moléculas que são polares. Em outras palavras, ela se adapta muito bem a qualquer meio. Turma, e quando se fala na Escherichia coli, esse micro-organismo, essa bactéria, ela tem a capacidade aí de ter várias linhagens. E dependendo das linhagens, elas levam a determinados tipos de patologia. Então, de certo modo, nós temos a Escherichia coli enterotoxigênica, que é chamada de ETEC, a Escherichia coli enteropatogênica, chamada de EPEC. Nós temos a Escherichia coli enteroinvasiva, chamada de EIEC, Escherichia coli enterohemorrágica, chamada de ERC, Escherichia coli enteroagregativa, chamada de EAEC, e Escherichia coli uropatogênica, que é o PEC. Consequentemente, se a gente está falando de infecções do trato urinário, a linhagem que leva essa infecção é a uropatogênica, o PEC. Wellington, e o que tem essas outras linhagens patogênicas? Geralmente isso vai depender da região em que se encontra a Escherichia coli, né? É muito comum, por exemplo, essa heterotoxigênica, heteropatogênica ser encontrado, por exemplo, no intestino. Então, já que nós estamos falando, de certo modo, gente, de Escherichia coli uropatogênica, o PEC, porque nós estamos falando de infecções do trato urinário, vamos entender um pouco dessa linhagem, tá? De micro-organismo. Então, essa Escherichia coli uropatogênica, ela tem fatores de virulência que favorecem a presença dela no trato urinário e, consequentemente, a sua adesão para a sua multiplicação, para o desenvolvimento da doença. Lembrando que nós tivemos uma aula só sobre fatores de virulência, né? Fatores de virulência são características do micro-organismo que favorecem o quê? Para ele fugir do sistema imunológico, né? Para ele conseguir driblar o sistema imunológico e conseguir se manter vivo no organismo. Quais são aí os fatores de virulência da Escherichia coli uteropatogênica? Ela tem a presença de fímbrias, né? Essas fímbrias são adesinas específicas para células uroepiteliais, ou seja, na superfície da bactéria existe as fímbrias, que é uma molécula adesiva específica para aderir às células do sistema urinário, tá? Ou do sistema urogenital. Essa Escherichia coli uropatogênica, gente, também tem antígenos capsulares. O que são antígenos capsulares? São substâncias, gente, que estão na sua cápsula, na sua membrana, na sua parede, que enganam o nosso sistema imunológico, principalmente os macrófagos. Esses antígenos capsulares, eles são antifagocíticos. O que seria isso? Impede a fagocitação pelas células de defesa. E aí, se a bactéria não é fagocitada, ela não é destruída. E, além disso, as bactérias Escherichia coli uropatogênica também tem a presença de hemolisina, né? Essa hemolisina tem a capacidade aí, por exemplo, de romper células. Turma, outro micro-organismo que está associado à família Enterobacteriaceae e que pode levar à infecção urinária e está lá no ranking dos principais micro-organismos que levam à infecção urinária, eu posso citar aqui a Klebsiella, tá? Gente, é importante nós entendermos assim. Apesar da Escherichia coli ela ser a mais ocorrente, mas a Klebsiella ela ainda passa a ser um pouco mais preocupante, tá? Do que a Escherichia coli. Por quê? Porque muitas das Klebsiella, principalmente se é uma Klebsiella a nível hospitalar, elas são multidrogas resistentes. E aí, uma bactéria que é multiresistente a drogas, ela é um risco para o indivíduo, porque basicamente não tem antibióticos que levam ao tratamento. E aí o risco de ter uma sepse é grande.
Além disso, a Klebsiella, ela tem a presença de cápsula, o que essa cápsula leva ainda um fator de proteção para o micro-organismo. Tem um crescimento mucoide, tá? Ela pode levar a causas de infecções mais complicadas, que foi o que eu comentei agora para vocês. E ela pode causar infecções pós-cirúrgicas, então é muito comum levar a pessoas que têm infecções por Klebsiella pós-cirurgia, pode levar a infecções das vias urinárias, pneumonia e endocardite, tá? Olha só, ainda pode levar a endocardite. E a Klebsiella é o principal patógeno causador de infecções hospitalares. Lembrando que quando a gente fala em infecções hospitalares, se refere também a uma infecção nosocomial, adquirida no leito, no âmbito hospitalar. E, por fim, quando a gente fala ainda das enterobacteriáceas, eu cito para vocês aqui o Proteus, tá? O Proteus também é um bacilo gram-negativo, pertencente à família dos Enterobacteriaceae, e as principais espécies associadas às infecções urinárias é tanto o Proteus mirabilis como o Proteus vulgaris, tá? Gente, essas bactérias, elas produzem urease, o que deixa a urina mais alcalina. A urina ficando mais alcalina, o pH aumenta. E isso, gente, favorece a formação de cálculos renais por precipitação de cristais de magnésio e de cálcio. Lembrando, gente, que a urina, ela tem perfil ácido. Se a bactéria produz urease e deixa a urina mais básica, pode ter precipitação e formação de cálculos renais, o que é preocupante, porque lembra, se forma cálculo renal, além das complicações do cálculo, existe ainda possibilidade de formação de infecção urinária, porque ocorre obstrução das vias urinárias, que nós já explicamos muito anteriormente, sobre essa questão da obstrução. Turma, o Proteus, ele apresenta flagelo, o que, consequentemente, gente, apresentando um flagelo, isso favorece uma movimentação intensa dessa bactéria, e aí essa alta motilidade leva à formação do véu em meio sólido, por causa dessa motilidade, desculpa, e além disso, esse micro-organismo, ele, além de levar a infecções urinárias, pode causar pneumonia e bacteremia. Essa bacteremia é a presença da bactéria no sangue que pode levar a sepse, o que é um risco. Só um momento. Turma, aqui é só para relembrar vocês, tá? Novamente, nós falamos dos principais micro-organismos que podem levar à infecção urinária, que estão associadas às enterobacteriáceas, as bactérias bactérias que são gram-negativas, tá? Agora, nós vamos falar de outros que levam também a infecção urinária, só que nós vamos falar agora dos gram-positivos, dos cocos gram-positivos, que no caso seriam os estafilococos, né? Tanto o Staphylococcus epidermidis como o Staphylococcus aureus, tá? Então, gente, os cocos gram-positivos que se enquadram os estafilococos, é importante nós compreendermos que eles são cocos, e aí quando a gente fala da forma cocos, significa que eles são esféricos, eles têm um rearranjo, ou arranjo deles é em forma de estafilococos. Esse arranjo em forma de estafilococos é porque eles são semelhantes a um colar de pérolas, tá? São imóveis e não formadores de endosporos, tá? Os estafilococos, eles podem ser também, gente, coagulase negativo, né? Ou SCN. Entre, por exemplo, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolíticos e Staphylococcus saprofíticos. O saprofítico, gente, de certo modo, está bem associado às infecções urinárias, tá? Por isso que eu destaco eles aqui para vocês. Então, os estafilococos saprofíticos, eles são menos virulentos do que os Staphylococcus aureus.
eles têm ausência de coagulase e baixa produção de enzima hidrolítica, o que dificulta aí a lesão sobre a célula. Contudo, tem a presença de fatores de adesão e elevada capacidade de formação de biofilme. Apesar de não ter aquelas características anteriores que eu falei, esse Staphylococcus saprofítico ele tem a capacidade enorme de fazer biofilme. E essa questão do biofilme está muito associado, gente, a materiais médico-hospitalares, tá? E essa bactéria gram-positiva, ela pode levar a bacteremia, endocardite, infecções de prótese, catéteres e válvulas cardíacas, devido à presença, né, na formação desse biofilme. Turma, dentro das características ainda dos gram-positivos, também cito para vocês os enterococos, tá? Que são cocos gram-positivos, dispostos aos pares ou em cadeias curtas, tá? Tolera crescimento em condições ambientais adversas, como crescimento em 7,5% de cloreto de sódio. Ou seja, ele é halotolerante, ou seja, ele consegue crescer em um ambiente que é rico em sal. E é resistente aos sais biliares, ou seja, não é destruído com a presença dos sais biliares. Estão amplamente distribuídos na natureza e fazem parte da microbiota resistente, tá? Ou residente. Particularmente encontrado no trato gastrointestinal. Dentro do principal, nós podemos citar o Enterococcus faecalis, que é o mais comum, e provoca 85 a 90% das infecções quando estão associadas aos enterococos, enquanto o Enterococcus faecio, ou faecáceo, causa apenas de 5 a 10%. Como é que ocorre essa transmissão? Como se tem esse enterococos? Geralmente, turma, está associado a um paciente ao outro, através de profissionais de saúde, mas pode ser transmitido também por artigos médicos hospitalares. Então, esses enterococos, gente, é mais fácil adquirir infecção por ele quando é transmitido de indivíduo para indivíduo. E entenda, está muito associado a infecções hospitalares. Se o indivíduo ele pega essa infecção por enterococos no hospital, duas situações. Ou ele pegou geralmente de um profissional de saúde que não fez uma higienização adequada ao manusear o paciente, ou ele pegou através de artigos médicos hospitalares, que seria o que nós chamamos de FOMIT, que seria artigos ou materiais que é utilizado no paciente para algum procedimento. Turma, os enterococos é uma das principais causas de infecções hospitalares. Aproximadamente 10% das infecções hospitalares são ocasionadas por enterococos. Os locais mais comuns de infecções incluem o trato urinário, o peritônio, tá? Que é a membrana que envolve o intestino, e tecido cardíaco. Podem causar ainda bacteremia, infecções em feridas e abscessos intraabdominais. E para tratar esse tipo de infecção, gente, é bem difícil, tá? Os antimicrobianos de nova geração estão sendo utilizados. Olha isso, só para vocês compreenderem, turma. O tratamento do enterococcus já são com antimicrobianos de última geração, ou seja, dessas classes mais novas. Turma, só pegar uma água aqui, só um momento.
Turma, outros patógenos causadores de infecções do trato urinário. Entre outros patógenos, por que eu classifico aqui como outros patógenos? Porque eles podem levar a infecções urinárias, só que são menos comuns, quando se fala nas porcentagens que eu mostrei para vocês, tá? Então, nós temos a Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae e leveduras do tipo Cândida. Nesse momento, vamos pensar agora nas infecções ginecológicas, tá? Então, quando a gente fala infecções ginecológicas, está associada à região genital. Turma, e aí, quando se pensa nessa característica ginecológica, a gente pensa logo na região vaginal, tá? Então, vamos entender um pouco dessa característica vaginal. A vagina, ela é protegida contra infecções. E como é que a vagina protege? Aliás, quais são as características vaginais que protegem contra infecções? O pH, sendo que esse pH normalmente é baixo, tá? É um pH aí de 3,5 a 4,5, ou seja, tem uma característica ácida, que é mantido em parte pelas ações do lactobacillus, que são bacilos de Borderline, tá? Gente, os lactobacilos ou bacilo de Borderline são bacilos que tem na região vaginal, que são bacilos responsáveis por consumir glicogênio. E esse consumo de glicogênio deixa a região vaginal mais ácida, tá? Ou seja, é um micro-organismo da microbiota normal. Essas bactérias suprimem o crescimento de anaeróbios, pois utiliza o glicogênio e produz ácido láctico, o que mantém o pH normal. Ou seja, turma, aqui eu estou querendo dizer que a presença desses micro-organismos, desses bacilos de Borderline, eles impedem o crescimento de outras bactérias, como, por exemplo, bactérias anaeróbicas, tá? Além disso, elas também produzem peróxido de hidrogênio, que é tóxico para os anaeróbicos. Ou seja, olha o quanto que é importante esses bacilos, olha o quanto que é importante esses micro-organismos para a característica saudável da região vaginal. Contudo, turma, existem vários fatores que levam à destruição desses bacilos de Borderline, tá? Como, por exemplo, o uso de antibiótico de amplo espectro, né? Mulheres que utilizam antibiótico de amplo espectro é muito comum, depois de alguns dias, apresentar infecções urinárias. Por quê? Esses antibióticos de amplo espectro, eles acabam matando os bacilos de Borderline, e esses bacilos aí mortos, né, eles acabam não levando a uma proteção da vagina em relação ao pH, porque não tem mais. Quais são as principais infecções ginecológicas, turma? Nós podemos citar a vulvovaginite, tá? A vulvovaginite é uma desordem inflamatória do trato genital inferior feminino, tá? Que pode levar irritação, alergia ou até doença sistêmica. Acontece alteração na microbiota vaginal, então tem a presença de um patógeno, né? Ou seja, a presença de um micro-organismo ou mudança no ambiente vaginal e, consequentemente, isso aumenta a proliferação microbiana de outras bactérias. Consequentemente, pode levar a vaginose bacteriana e candidíase vulvovaginal, são as duas causas mais comuns de vaginite, 90% dos casos, tá? Então, quando se tem vulvovaginite, possivelmente pode estar associada a uma vaginose bacteriana ou a candidíase vulvovaginal. Em relação à vaginose bacteriana, né? Qual é a patogênese dessa vaginose bacteriana? Gente, para se ter essa vaginose bacteriana, tem que ter inicialmente uma proliferação excessiva de bactérias anaeróbias e anaeróbicas facultativas oportunistas. Então, primeira coisa que tem que acontecer é na região vaginal o crescimento de bactérias. É muito comum o crescimento de bactérias anaeróbicas, seja facultativas ou não, e elas são oportunistas. O que significa? Que ela só consegue desenvolver quando se tem uma desordem da região vaginal. Consequentemente, para isso acontecer, tem que ter um decréscimo de lactobacilos,
produtores de peróxido de hidrogênio e, consequentemente, de regulação do pH ácido. Então, quando esses bacilos estão diminuídos, não tem pH ácido e nem peróxido de hidrogênio, que é tóxico para essas bactérias anaeróbicas. Consequentemente, ocorre a substituição dos lactobacilos por essas bactérias anaeróbicas, levando à vaginose bacteriana. Epidemiologia dessas vaginoses bacterianas, turma. 75% das mulheres apresentarão pelo menos um episódio. Olha só esses dados, gente, o tanto que é alarmante, né? Eu estou dizendo aqui, turma, que 75% da população mundial de mulheres um dia vai ter, ou já teve, ou tem vaginose bacteriana, tá? 40 a 50% terão 2 ou mais ocorrências de vaginose, ocorrendo em até 30% da população. Uma das condições mais comumente associadas com o aparecimento de corrimento vaginal anormal em mulheres em idade reprodutiva. Então, é muito comum a vaginose bacteriana em mulheres que estão em atividade sexual, como também em idade reprodutiva, ou seja, está na fase mais fértil da possibilidade de ter filho, tá? E está associada essa vaginose geralmente a um corrimento vaginal anormal. Lembrando que o corrimento vaginal, gente, é uma característica da mulher, um corrimento vaginal normal, sem odor, transparente e não espumoso. Mudou essa característica, já tem alguma situação envolvendo aí a região vaginal. Quais são os fatores associados à mulher, principalmente, que levam essa vaginose? Números de parceiros sexuais, ou seja, quanto mais parceiros sexuais uma mulher tiver, maior a probabilidade de vaginose bacteriana. Utilização de dispositivo intrauterino como método contraceptivo, o famoso DIU, né? DIU é dispositivo intrauterino, é um mecanismo aí contraceptivo que impede a gestação, a gravidez, mas é muito comum associar essa vaginose ao DIU. É tanto que existe mulheres que utilizam, mas existe uma grande parcela de mulheres que não desejam utilizar o DIU, outras que utilizam e depois tiram, por causa dessa probabilidade de infecções vaginal, tá? Uso de duchas vaginais, olha só que interessante, turma. O uso de duchas corriqueiramente favorece a retirada desses bacilos. A mulher perde os bacilos de Borderline com a limpeza com duchas e ocorre maior risco de infecções. Hábitos de higiene íntima. Turma, não é adequado a higienização íntima todos os dias, tá? Esse negócio de fazer higienização íntima todos os dias é um fator predisponente para infecção ginecológica. E o que eu falei anteriormente para vocês, o uso de antibiótico é um fator que leva à infecção vaginal. Principalmente esses antibióticos de amplo espectro, porque acaba destruindo, matando os bacilos de Borderline. Gente, qual é o quadro clínico de vaginose? Qual é o possível sinais e sintomas observado em uma mulher que tem vaginose? O fluxo vaginal abundante, tá? Então aparece muito mais secreção, tá? Muito mais corrimento. Esse corrimento geralmente vai estar associado a uma coloração mais amarelada ou acinzentada. Tem um odor fétido. Quando esse odor é fétido, gente, a gente está falando de um odor podre, tá? E apresenta mais prurido, né? Mais corrimento e mais coceira, mais uma gastura na região vaginal. Turma, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser feito clinicamente. Lembra que toda vez que a gente fala em diagnóstico clinicamente, o diagnóstico clínico está associado aos sinais e sintomas como um diagnóstico laboratorial, tá? Só um momento.
Em relação ao diagnóstico clínico, gente, geralmente se vai verificar os sinais e sintomas, o aspecto do corrimento, o pH, teste das aminas e Clusels, que são testes para saber se tem a presença ou não de micro-organismo. E o laboratorial pode se verificar através do exame de Papa Nicolau, né? Que é um exame que geralmente tem que ser aí uma rotina, quando fala rotina, pelo menos 6 meses, ano e ano, que as mulheres devem realizar. E tem também o score de Nugent, que é um score, gente, para avaliação bacteriológica da vagina, que ele é utilizado para saber a quantidade de lactobacilos e outras bactérias que estão ali na região vaginal, para ver se tem mudança de padrão da quantidade ou não. Gente, tem até essa imagem aqui, por exemplo, da mulher segurando um peixe, é só para representar esse odor fétido. Geralmente está associada a um odor de peixe podre, tá? Quando você tem vaginose. Turma, em relação à vaginose bacteriana, né, que nós estamos falando. A vaginose bacteriana é uma síndrome em que ocorre a depressão da população de lactobacilos, ou seja, quando você tem vaginose bacteriana, eu já sei que tem menos lactobacilos de Borderline, ou bacilos de Borderline, e, consequentemente, tem um crescimento excessivo de micro-organismos anaeróbicos vaginais, tá? Quais são esses micro-organismos anaeróbicos vaginais? Gardnerella, atóbio vaginais, Mycoplasma homini, mobiluncos, bacteroides, provetella e Oroplasma ueralíntico, tá? São anaeróbicos vaginais. E, geralmente, para ter esse crescimento, significa que o pH vaginal está alto, ou seja, o pH vaginal está mais básico do que ácido e apresenta um corrimento vaginal fértil quando tem a presença desses micro-organismos. Algumas características desses micro-organismos anaeróbicos, turma. Então, nós temos a Gardnerella vaginalis, é uma bactéria cocobacilo pleomórfico gram-variável. Quando a gente fala pleomórfico, gente, significa que existe vários formatos, não tem uma forma própria. É um anaeróbico facultativo e a mobilidade é imóvel. Mobiluncus cutice, bacilo curvo, gram-variável, anaeróbico imóvel, se movimenta. Atóbio vaginae, coco-bacilo gram-positivo, anaeróbico imóvel. Mycoplasma homini, não tem parede, anaeróbico e imóvel. Aqui é só para vocês terem algumas características mais desses micro-organismos. Em relação à Gardnerella, tá, turma? Inclusive, a Gardnerella, ela está associada a uma IST, tá, gente? Uma infecção sexualmente transmissível. A Gardnerella vaginalis, patogenicidade, ela apresenta fímbrias. Essas fímbrias são partículas que estão associadas aí à adesão sobre a célula, tá? Inclusive, turma, quando você vai fazer o Papa Nicolau, ou que a gente vai analisar uma lâmina de Papa Nicolau que tem Gardnerella, é muito fácil de identificar. Olha essa imagem que vocês estão observando aqui nos slides. Nós temos aqui 3 células, tá? Do lado esquerdo, 3 células, vaginal normal, né? A célula vaginal, o núcleo. Gente, quando se vai, por exemplo, olhar, né? Quando se vai olhar na lâmina, a gente consegue observar, se tiver Gardnerella vaginalis, essas Clusels são células vaginal com a bactéria dentro delas, tá? Isso aqui, gente, é característica da Gardnerella vaginalis. Então, se você encontrar essas Clusels, significa que tem aí a Gardnerella. A Gardnerella, ela tem capacidade de formar biofilme devido ao exopolissacarídeo presente nela e a produção. Leva à produção de toxinas citolíticas, que tem capacidade de romper célula, como a vaginolizina, que é VLY, leva à degradação da mucina, que é uma enzima hidrolítica, tá? Que é a cialidase e prolina peptidase. Ou seja, tem várias produções de enzimas e toxinas que são tóxicas e são fatores de virulência da bactéria.
O mobiluncus. O mobiluncus, gente, o nome mobilis significa capaz de se mover e uncus, gancho, tá? Por causa do formato dele. Raramente encontrado em vagina de mulheres saudáveis, porém abundante nos casos de vaginose bacteriana. Os principais são os mobiluncus cutisii e o mobiluncus mulieris. Produz enzima prolina dipeptidase, que degrada a mucina, que está presente nas células, e o papel exato na patogênese da vaginose ainda não é definido, ou seja, não se entende ao certo como é que ocorre esse processo de vaginose ocasionado pelo mobiluncus. Sabe que ele leva principalmente pela sua proliferação, pelo seu crescimento. E aí, turma, nesse momento a gente vai falar agora um pouco das infecções perineonatais, tá? Quando a gente fala em infecções perineonatais, são infecções que estão associadas em mulheres grávidas, em doenças neonatais, ou seja, no início precoce e início tardia. Ou seja, de modo geral, perineonatais são infecções em mulheres que estão grávidas e mulheres que recém ganharam a criança. Geralmente, turma, está associado, né, a gram-positivos, né? Geralmente essas infecções perineonatais, estão associadas ao Streptococcus, que é uma bactéria, que é um Coccus gram-positivos, que pode ser encontrado separado ou em cadeias, tá? São anaeróbios, são encontrados na mucosa do trato respiratório superior, podem ser facultativos, pode ser encontrado também na região genital, é encontrado na microbiota também, é encontrado no trato gastrointestinal e tem alguns fatores de virulência. A presença de cápsula patogênica e, além disso, pode levar a otite, meningite, faringite, febre reumática, infecções dentárias, endocardite, cárie, ou seja, o estreptococcus, gente, pode estar associado a várias infecções. Em relação aos estreptococcus, é importante nós falarmos do principal, né, associado a essas infecções perinatais, que é o Streptococcus agalatiae. Turma, a única espécie do grupo B, né, de acordo com a classificação de Lafferty, é o beta-hemolítica, que nós até falamos já dessa classificação em outra aula, tá? Faz parte da microbiota do trato gastrointestinal e geniturinário. Gente, é interessante a gente também sempre relacionar que muitos desses micro-organismos que levam às infecções, eles fazem parte da microbiota. E aí, quando algum fator desorganiza essa microbiota, que leva a essas infecções. Geralmente, turma, mulheres grávidas de 10 a 30%, geralmente pode ter alguma infecção, né? São portadoras transitórias e geralmente se utiliza a ampicilina intravenosa para tratar essas infecções ocasionadas pelo Streptococcus agalactiae. Homens e mulheres não grávidas, né? Homens e mulheres não grávidas pode apresentar infecções de pele, bacteremia, infecções do trato urinário e pneumonia por esses Streptococcus. Em mulheres grávidas, gente, pode levar a endometrite e infecções em feridas e infecções do trato urinário. Risco aumentado de parto prematuro quando se tem infecções por Streptococcus. Além disso, turma, pode levar ao que nós chamamos de doença em neonatos. Essa doença em neonatos significa que o micro-organismo ele passou para a criança, né, para o recém-nascido. Geralmente acontece nas 2 primeiras semanas, tá? Que é quando a gente fala de início precoce, mas após disso pode acontecer também que a gente chama de início tardio. E pode levar na criança bacteremia, pneumonia e meningite. Em relação à doença de início precoce em recém-nascidos, como é que ocorre? É adquirida da mãe, gente, durante a gravidez ou no momento do parto. Então, pode acontecer, né, de ser transmitido o Streptococcus agalactiae durante a gestação ou no momento do parto. Os neonatos, eles estão mais susceptíveis. Primeiro, pela ruptura de membranas,
quando o parto é muito prolongado, demora demais, pode ter essa ruptura de membrana e, consequentemente, a transmissão da bactéria, ou quando a mãe apresenta níveis baixos de sistema complemento, que faz parte do sistema imunológico. Quando a mãe tem esse sistema imunológico mais debilitado, existe probabilidade desse ataque dessas bactérias a neonato, tá? Mulheres com colonização genital, tá? Então, mulheres que têm esse micro-organismo em grande quantidade na região vaginal, pode levar a doença pós-parto. E por último, turma, nós temos aqui a prevenção e controle desses micro-organismos, tá? É o Streptococcus do grupo B, geralmente utiliza penicilina mais aminoglicosídeo. Inclusive, turma, muitas vezes já se dá o antibiótico, já faz antibiótico terapia já para prevenir essas possibilidades de transmissão. É necessário fazer o rastreamento da colonização, saber se tem na região vaginal, por exemplo, uma grande quantidade dessa colonização por esse micro-organismo. Geralmente é feita entre a 35ª e a 37ª semana de gestação. E pode fazer a quimioprofilaxia, que foi o que eu comentei para vocês. Mulheres colonizadas de alto risco, se faz penicilina G intravenosa, ou seja, bezetacil, né? Penicilina cristalina intravenosa 4 horas antes do parto. Turma, assim a gente encerra o nosso conteúdo de hoje, que seria infecções urinárias, genitais e perineonatais. E aí, na próxima semana, nós temos nossa última aula teórica, que é sobre fungos e vírus. E aí encerra o nosso conteúdo teórico e vai ficar só nossas práticas. Alguma dúvida, alguma pergunta?